Por amor de nós, Jesus trocou as glórias do céu pelas misérias da terra. Abandonou sua posição de chefe supremo e a adoração dos entes celestiais para sofrer injúria e expor-se à zombaria dos ímpios. Renunciou voluntariamente à sua sublime majestade, aceitando a natureza humana que lhe daria um estado de humildade e o tornaria mortal como os homens. Por amor de nós, sujeitou-se a uma morte vergonhosa, humilhante. Foi mesmo moído, dilacerado, para pagar o preço dos nossos pecados, conforme Isaías 53, verso 5. A natureza humana da qual se revestira, no entanto, o fez cambalear. Quase o levou à renúncia de tão dura missão, quando no Getsêmani, ao assumir os pecados da humanidade, por 3 vezes rogou ao Pai: Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Por 3 vezes, essa apunhalada atingiu o coração do Pai, sendo impossível imaginarmos a sua dor, sem poder atender à oração do amado Filho. Tudo isso para provar o seu amor por nós. O apóstolo Paulo entendeu esta mensagem redentora e teve uma experiência profunda em sua vida. Renunciou à sua posição de judeu sábio e poderoso, que era para seguir o exemplo de Jesus, e explicou a sua posição. Eu fui para a direita, Cristo me mandou para a esquerda, eu fui para a esquerda, e Cristo me empurrou para a direita. A sua graça me basta. Mas Paulo seguiu mais do que qualquer um de nós. Eu o vi ser espancado, eu o vi ser apedrejado e açoitado. E nem uma única vez ele levantou um dedo contra os agressores. Dias miseráveis ao seu lado. Louvado seja Deus por ter posto você em minha vida, irmão. Não sei onde estaria sem você. Sangue escorrendo pelas ruas, viúvas e órfãos morrendo de fome. Nenéns nascidos com o menor defeito são rejeitados, repelidos, descartados. Este mundo não sabe nada sobre o amor. E você desistiria do mundo quando Cristo não desistiu de nós? Por que não? Não! Por que não? Amor é o único caminho. Eu sei em quem tenho crido. Estou certo da alegria no lugar aonde vou. Essa é a vontade de Deus, que nosso velho homem desapareça, para deixar aparecer o novo homem feito à semelhança de Cristo. Assim como a madeira ficou invisível sob a espessa camada de ouro, símbolo da divindade, fez-se necessário que a nossa natureza carnal, humana, diminuísse a tal ponto que não se veja em nós nada mais além do que a perfeição e a glória de Jesus Cristo. Não devemos, portanto, nos esquecer do revestimento de ouro das tábuas. Isto significa que, pela graça de Deus, pelo amor de Jesus, chegaremos a ser participantes da natureza divina. Aquele que nos chamou é fiel e não vai abandonar a obra que ele começou. E não irá, com certeza, além do estritamente necessário para nos corrigir. Lembremos-nos que, como a acácia, uma vez cortados do mundo, não devemos rebrotar. Poupemos, pois, a disciplina desnecessária.
Um ótimo dia aos nossos amigos do YouTube. No último vídeo falamos das tábuas de acácia usadas no tabernáculo. Elas inicialmente não eram tábuas, eram seres vivos, tinham um modo de existir, de produzir. Elas faziam parte de árvores com troncos, raízes, ramos e folhas. Tudo aquilo que um vegetal necessita para viver. Elas nasceram em um solo do qual não pensavam jamais deixar, de onde elas retiram um alimento indispensável para o seu crescimento. Quando chegasse o momento de morrer, o próprio solo terminaria por absorvê-las. Elas tinham assim um destino claramente determinado, até que um dia isto seria bruscamente mudado. Homens vindos de longe chegaram ali e sem nenhuma piedade colocaram instrumentos cortantes, facões, serras, motosserras, machados às suas raízes. Eles as abateram, separando-as para sempre do seu solo natal. Depois, eles removeram suas folhas e galhos, deixando-as reduzidas ao péssimo estado de troncos. Mas não foi só isso. Elas foram transportadas para um lugar que jamais viram e do qual sequer sondavam a existência. Outros homens começaram então a chegar com toda sorte de instrumentos de tortura, retirando-lhes as cascas, que rapidamente desapareceram. Em poucos dias, elas ficaram irreconhecíveis, transformadas em tábuas, muito bem talhadas e no esquadro. Não restava sobre suas superfícies nenhuma aspereza, nenhuma ruga, mas um polimento perfeito. Para finalizar, outros operários vieram cobrir essas tábuas com uma espessa e magnífica camada de ouro. Quem poderia imaginar agora o que elas haviam sido? Uma nova existência havia começado para elas. De simples árvores da floresta, vieram a constituir a casa do Deus vivo. A comparação dessas árvores com os crentes se impõe naturalmente. É muito claro. Antes de sermos cristãos, vivíamos no mundo. Nascemos lá e nele aprofundamos nossas raízes. Isto é, neles tínhamos toda a nossa razão de viver. Nele encontrávamos todos os nossos prazeres, nossas afeições. Não acreditávamos mesmo que pudesse haver outro lugar, outro tipo de existência. Nós éramos da terra e para a terra. Mas, de repente, tudo foi mudado pelo aparecimento do lenhador divino, que sem perda de tempo se atracou com o seu machado, com a sua cruz, a nossa raiz, a nossa natureza orgulhosa. Ele a abateu, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Cortou as raízes que nos ligavam às coisas do mundo, revelando toda a nossa desmoralização. E quando percebemos o que havia acontecido, já havíamos perdido o interesse pelo mundo, exatamente como a acácia, uma árvore que depois de cortada não rebrota. Jesus fez também desaparecer nossa folhagem, isto é, nossos méritos, nossas boas obras. Fez-se necessário separar-nos de tudo isso. Ficamos então como mortos. Mas essa morte não era senão um novo começo. A preparação necessária para a nossa nova destinação. Fomos então transportados para bem longe de onde estávamos, para um contexto que ignorávamos completamente, para a nova vida em Jesus Cristo na Igreja de Deus. Depois o divino lenhador se transformou num divino carpinteiro, a própria função que ele exerceu quando estava na terra, que estava com efeito ainda muito a fazer para transformar nossos caracteres seguidamente muito semelhantes às mais rugosas das madeiras. Reconheçam os que foi necessário se multiplicarem os golpes com a plana, que é um instrumento de carpinteiro usado para alisar madeira, para eliminar todas as nossas asperezas. Às vezes, nos dias de oração, ainda se ouve
a madeira gemer, gritar sob a plena. Contudo, o marceneiro não pode interromper o seu trabalho. Assim, pelas dificuldades, pelas provas da vida, o Senhor continua em nós a sua obra, que pode nos fazer gritar e gemer. Mas ele tem que continuar, sendo indispensável que essas tábuas sejam bem preparadas, que se façam perfeitamente lisas. Toda rugosidade precisa desaparecer. Mas para chegar a esse estado é necessário muito esforço, cansaço, determinação e contrariedades. Realmente, o coração humano é muito mais difícil de ser preparado do que a madeira mais dura. Somente com o apoio divino podemos alcançar tão nobre posição. Não é isso que o apóstolo Paulo escreveu aos cristãos em Roma? Em Romanos 13, 14? Mas revesti-vos do Senhor Jesus, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências, ao seu desejo exagerado de prazeres. Todavia, se precisar constatar que não estamos ainda no final do caminho, não devemos nos desencorajar, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Hebreus 12, de 1 a 3. Bem, vamos ficar por aqui, deixando com vocês a nossa mensagem musical. Um abraço fraternal e até ao próximo vídeo, se Deus quiser.